Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, estudando Direito Civil, Direito das Coisas com vocês, tratando da aquisição da propriedade imobiliária. Como se adquire a propriedade de bens imóveis. E eu falei, repito agora, que existem 4 formas de você virar proprietário de um bem imóvel: pelo registro, pela uso capião, pela acessão e pela sucessão. Nós já estudamos o registro, nós já estudamos a uso capião e agora em 2 vídeos a gente vai estudar a acessão ou as acessões. As acessões subdividem-se em 2 modalidades: acessões por causas naturais, que a gente vai estudar nesse vídeo, e acessões por causas artificiais. As acessões por causas naturais, como o próprio nome diz, independe da atuação humana. É simplesmente um fenômeno da natureza. É uma matéria que não é da vida prática do advogado, do juiz, promotor. Isso raramente vai acontecer nos fóruns da vida, mas é uma matéria que infelizmente cai em concurso, cai em provas. Então é importante a gente saber, não para aspectos práticos, mas sim para aspectos apenas de fazer prova. Existem 4 formas de acessão natural, ou de acessões naturais: a formação de ilhas, a aluvião, a avulsão e o álveo abandonado. Desde já eu informo que é álveo, porque é importante você saber o que é álveo para entender as 4 modalidades de acessões naturais. Álveo nada mais é que o leito do rio. Álveo é onde as águas do rio correm, o leito do rio. Então, vamos começar pelo primeiro, pela formação de ilhas, prevista lá no artigo 1249 do Código Civil. Imaginem vocês que os meus braços são o álveo de um rio, o leito do rio, onde as águas do rio correm. E nasce, por uma força da natureza, uma ilha no álveo desse rio. A pergunta que se faz é: quem é o proprietário dessa ilha? A primeira observação é sobre a constitucionalidade desses dispositivos. Por quê? Porque boa parte dos juristas entendem que todas as águas de rio são águas públicas e, por conseguinte, a ilha que ali surgiu também seria uma ilha pública. Isso nunca foi parado no STF, então o STF nunca declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1249 seguintes. Então está valendo, continua caindo em prova. A resposta é: você pega a ilha que surgiu no álveo do rio e sobre o álveo você reparte o álveo do rio em 2 partes iguais, numa linha imaginária que divide o álveo ao meio. Projeta-se a testada do terreno ribeirinho. O que é a testada do terreno ribeirinho? É a margem do terreno ribeirinho. Aquilo que a testada projetar sobre a ilha pertencerá ao proprietário do terreno ribeirinho. Então, a parte que a testada projetar sobre a ilha, dividindo o álveo em 2 partes iguais, pertencerá ao respectivo proprietário do terreno ribeirinho. Se a ilha surgir apenas em uma das metades daquela linha imaginária que dividiu o álveo ao meio, pertencerá exclusivamente a um dos proprietários ribeirinhos. Se a ilha surgir graças a um braço do rio que surgiu na terra, a ilha pertencerá exclusivamente ao proprietário do terreno ribeirinho, onde aquele braço de rio fez nascer a ilha. Daí as regrinhas de formação de ilhas lá do artigo 1249. Repetindo, nós temos 3 tipos de ilha: a que nasce no meio do álveo do rio, ou seja, aquela linha imaginária recai sobre a ilha. A solução é projetar a testada sobre a ilha. O segundo tipo de ilha é aquela que surge exclusivamente em um dos lados da linha imaginária que dividiu o álveo em 2 partes iguais. E o resultado pertencerá exclusivamente a um dos proprietários do terreno ribeirinho. E a terceira ilha que surge a partir do braço de um rio. E essa pertencerá exclusivamente
ao proprietário ribeirinho, que era daquela margem onde o braço surgiu. Ok? Vamos agora para a segunda modalidade de acessão natural, é a acessão por aluvião. Nós temos dois tipos de aluviões, a aluvião própria e a aluvião imprópria. O que é a aluvião própria? A aluvião própria é quando junta-se detritos na testada de um terreno ribeirinho e, por resultado, faz aumentar a superfície do terreno ribeirinho. Veja bem, aos poucos, lentamente, paulatinamente, um terreno ribeirinho, um terreno às margens de um rio, foi aumentando de tamanho. Por que ele foi aumentando de tamanho? Porque foi juntando detritos na sua testada. Qual que é o resultado disso? O proprietário do terreno ribeirinho fica, em tese, feliz, porque aumentou a extensão da sua propriedade imobiliária. Ele ganhou terra. Na aluvião imprópria, o resultado é idêntico ao aumento de terra de terreno ribeirinho, só que não pela aglutinação de detritos, de sedimentos na testada, e sim pelo simples estreitamento do alvéolo do rio, pelo assoreamento. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, alguns proprietários de terreno ribeirinho estão desmatando. Ao desmatar, o leito do rio estreita, o alvéolo estreita, e ao estreitar, o terreno ribeirinho aumenta de tamanho. Portanto, a aluvião é a aquisição da propriedade de um terreno ribeirinho, graças ao aumento da sua superfície, em razão do estreitamento do alvéolo do rio, quer pela aglutinação de detritos, aluvião própria, quer pelo estreitamento decorrente da derrubada de árvores, por exemplo, a aluvião imprópria. O resultado da aluvião própria e da aluvião imprópria é o mesmo, o aumento da superfície do terreno ribeirinho. A terceira modalidade de acessão é a acessão por avulsão. O que é a avulsão? A avulsão é o aumento repentino de um terreno. É o aumento repentino de um terreno marginal. Observem as duas diferenças entre aluvião e avulsão. É isso que normalmente é cobrado em prova. As duas diferenças entre aluvião e avulsão. A primeira diferença eu acabei de dizer. Na aluvião, o aumento do terreno é lento. Na avulsão, o aumento é violento. É só memorizar. Aluvião, L de aluvião, aumento lento, imperceptível, devagarinho. Na avulsão, V de avulsão, o aumento é violento, rápido, repentino. O resultado é o mesmo, o aumento da superfície do terreno ribeirinho. Mas na aluvião o aumento é lento e na avulsão o aumento é violento, é repentino. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que na avulsão é fácil de identificar quem foi o prejudicado e quem foi o beneficiado com essa ação da natureza. Por quê? Porque deslocou-se um bloco de terra de determinado terreno, de determinado prédio, e colou em outro prédio, em outro terreno. Portanto, o proprietário do terreno prejudicado tem um prazo decadencial para exigir do proprietário do terreno beneficiado que ele faça o seguinte: olha, você foi beneficiado com a avulsão. Você tem o poder discricionário de me indenizar, ou seja, pagar pela terra que você ganhou, ou você tem que aquecer, você tem que permitir que eu vá e recupere o terreno avulsionado. Só não adianta me perguntar como, que eu não sei não. Mas diz o legislador que no prazo decadencial de ano é possível o proprietário do terreno prejudicado, entrar em contato com o proprietário do terreno beneficiado e exigir a livre escolha do terreno beneficiado, a livre escolha do proprietário que teve a sua superfície aumentada. Das duas, uma. Ou ele paga pelo terreno avulsionado, pelo terreno que aumentou, ou ele permite
que vá lá e recupere o terreno avulsionado. Não me pergunte como. Então, as duas diferenças entre aluvião e avulsão é aluvião, aumento lento, avulsão, aumento repentino. Na segunda, aluvião não há indenização, a avulsão há indenização, desde que exercida no prazo de 1 ano. Ok? Vamos para a última agora, quarta e última. A cessão por álveo abandonado. A cessão por álveo abandonado. Álveo, eu já disse, que é o leito do rio. Por uma força da natureza, onde ali passavam águas, agora é terra. O leito do rio secou. Isso é um álveo abandonado. A pergunta é, a quem pertence essa terra, onde antes era água, onde antes era rio? E as regras são as mesmas da formação de ilhas. Ou seja, vai pertencer aos proprietários ribeirinhos. Pega-se, divide numa linha imaginária que divide o álveo abandonado em 2 partes iguais, projeta-se sobre a testada do terreno ribeirinho, projeta-se sobre a margem do terreno ribeirinho e cada um dos proprietários dos terrenos ribeirinhos serão proprietários daquele álveo abandonado. 1252. Portanto, a aula de hoje foi as 4 formas de acessões naturais: formação de ilhas, aluvião, avulsão e álveo abandonado. É uma matéria apenas por curiosidade, né? É uma matéria jurídica, mas que dificilmente vai parar na sua vida profissional, mas que volta e meia cai na prova da OAB, volta e meia cai em concursos públicos. Ok? Um grande abraço.